Olá, gente. Eu vou estar respondendo aqui com vocês duas questões da lista que eu passei para vocês naquele papel, tá bom? E a primeira dela, como vocês mesmos lá na sala já tinham resolvido a primeira e a segunda questão, eu lembro que o Adão ia resolver a terceira. Aí, eu vou resolver a terceira questão, a quarta questão vai servir como revisão para vocês tentarem responder, tá bom? Aí, eu vou pegar ou a quinta ou a sexta questão para responder, porque as duas também são parecidas, só vou responder uma de cada, tá certo? E agora, eu vou responder essa terceira questão aqui. Utilize as seguintes informações. Aí, a gente tem aqui 4 HCl gasoso mais o oxigênio gasoso mais 2 moléculas de água mais 2 moléculas de gás cloro, tá certo? Aqui a gente tem 1/2 de gás hidrogênio mais 1/2 de gás de flúor, formando aqui, né, o fluoreto de hidrogênio gasoso. Aí a gente tem aqui também o gás hidrogênio, uma molécula. A gente tem aqui, gente, ó, lembrando, na lista de vocês, aqui tá como se fosse 1, mas na verdade é meio, viu? 1/2. Então, vocês fazem essa correção, tá certo? Porque senão vai dar erro na hora de vocês tentar resolverem a questão como um todo. Então, lembrem-se aqui, ó, na terceira reação, o oxigênio é 1/2 e não uma molécula completa, tá certo? Formando uma molécula de água. Para estimular essa reação aqui, 2 de HCl mais F2 mais 2 de HF mais Cl2. A gente vai fazer tudo isso e a gente vai somar para encontrar o valor da variação de entalpia, tá certo? E aí, o que é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente raciocinar o que a gente pode fazer. Se essa daqui vai ser a minha fórmula, aqui, a minha equação que eu vou ter final, então o que eu venho aqui? A gente vai para essa fórmula aqui primeiro, HCl. Na questão aqui só tem um HCl e ele aqui tem 4. Então, se aqui tem 4 e aqui tem 2, o que tecnicamente eu vou ter que fazer nessa primeira equação? Eu vou ter que dividir por 2. Então, deixa eu ver. A minha primeira equação, eu vou botar só o sinal aqui, ó. Dividir por 2. Por quê? Porque aqui tem 4 e aqui tem 2. Se eu pegar 4 e dividir por 2, fica quanto? Vai ficar 2. Então, ó, já raciocinei essa parte. Aí, a gente vem aqui, se eu pegar, aqui também vai ter 1/2, né? Quanto que é 1 dividido para 2? É 1/2, né? Se eu tenho 1 e divido por 2, fica metade para 1 e metade para outra. Então, aqui vai ser a metade de O2, que aqui também eu já tenho a metade, eu vou poder cortar. Aí, nisso, a gente vai raciocinando, tá certo? Aqui também 2 dividido para 2 vai ficar 1. Aí, 1 vai cortar com 1, entendeu? E vai ser assim. Agora, aqui nessa segunda aqui, o que a gente vai fazer? A gente vê que a gente tem aqui, ó, metade do gás H2, metade desse outro gás aqui, desse gás do flúor. Aí, o que a gente tem aqui no nosso resultado? A gente tem que o F2, ele tá em 1. E aqui na equação, ele vai estar o quê? Ele vai estar em 2, não é verdade? E aí, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que multiplicar essa daqui por 2, porque a gente vê também que esse HF aqui, ó, ele tá de 2 também. Aí, eu tenho que automaticamente multiplicar, tá certo? Essa segunda equação por 2. Então, essa segunda aqui, eu vou colocar bem que assim, ó, eu vou multiplicar por 2, tá certo? E essa última aqui, se a gente ver, ela tá toda normalzinha, né? Só que, ó, tá do mesmo lado. Quando os dois estão do mesmo lado, o que eu faço? Eu vou ter que somar. Só que aqui eu não posso somar, eu vou ter que cortar. Não é verdade? A mesma coisa para o quê? A mesma coisa para a água, que ela tá de um lado e essa água aqui tá do mesmo, ó, depois da seta. Não posso somar, eu tenho que cortar. Então, para me cortar, essas estruturas, elas vão ter que estar de lados opostos. Então, o que eu vou fazer com essa daqui? Essa última aqui, eu vou inverter, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Inverter. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou só colocar aqui os resultados que eu tô obtendo. O primeiro aqui, eu vou dividir por 2, então eu vou ter 2
HCl gasoso, mais, aqui, ó, tá vai ficar 1/2, tá certo? A metade de O2 gasoso, formando o quê? Formando uma molécula de água. Uma molécula de água, ou simplesmente só H2O. Líquido, tá certo? Mais o quê? Aqui tem 2, dividido para 2 vai ficar 1, então mais Cl2. O meu resultado vai ser 148 dividido para 2. Eu vou fazer a soma depois para me colocar, que eu tô usando o celular, viu, gente? Então, aqui depois eu só mandar foto para vocês das somas aqui, das multiplicações e das inversões dos resultados, tá certo? Para poder também a gente não perder muito tempo. Agora aqui a mesma coisa, eu vou fazer pulando uma linha. Na segunda equação eu vou multiplicar. Então, aqui, ó, quanto que é meio vezes 2? Vai dar 1, né? É como se fosse metade mais metade, 0,5 mais 0,5 vai dar 1. Então, aqui eu vou colocar o H2 gasoso sozinho, né? Fica subentendido que tem 1, mais a mesma coisa, eu vou colocar o F2, tá certo? Gasoso. E aí, aqui, ó, vai ficar 2HF. 2HF gasoso. Aí, a mesma coisa, ó, minha variação de entalpia, depois eu multiplico por 2. Aí, aqui a mesma coisa, só que esse daqui, o que que eu vou fazer? Eu vou inverter, então eu vou começar por isso aqui, ó. A gente vai começar por H2O, o quê? Líquido. Aí, como só tem o H2O, né, aqui, então a gente vai já colocar a seta. Aí, a gente tem o H2, tá certo? Gasoso. Lembrem que eu só invertendo. Mais 1/2 de quê? 1/2 de O2. Aí, aqui, eu só vou inverter os resultados. Depois eu mando a foto, mas ficar a mesma coisa. Vai ficar esse número aqui positivo, certo? Aí, agora, o que que a gente vai fazer? Passar aqui um traço e a gente vai começar, né? A cortar. Aqui, ó, esse aqui a gente não vai cortar. Esse aqui, o meio de O2 está de um lado, a gente vai cortar com o meio de O2 desse lado, tá certo? Aí, aqui, ó, 1 mol de água desse lado, eu vou cortar com 1 mol aqui de água desse lado, pronto. Aí, aqui, ó, H2 desse lado, eu vou cortar com H2 desse lado, tá certo? Aí, aqui, cadê mais? O F2 vai ficar. E pronto, né? Esse aqui também vai ficar, e agora a gente vai só colocando aqui os resultados, ó. 2HCl gasoso, mais o quê? O F2 gasoso, formando o quê? Formando o 2HF gasoso. Deixa eu colocar aqui o 2HF gasoso, mais o que, ó? Essa água aqui, ela foi cortada com essa daqui, mas ficou o Cl2.